ele percebeu, ele pode fazer essa descrição e informar o exame que foi realizado, tá? É isso, não preciso ter a confirmação, desde que esteja de forma detalhada, ok? Quais são as informações que tem que constar no SIGA lá na Oncomasto? Então, lá na justificativa do SIGA, o profissional tem que escrever no encaminhamento quais são os sinais e sintomas, né? Por que a paciente fez o exame, se foi oriundo de rastreio, se fez a biópsia, eu tenho que colocar a data, então dia, mês e ano. Hoje, realizou biópsia no dia 18/8/2026, conclusão. Né, o nome da microscopia do laudo, tá? Não precisa escrever que funcionou, o quantitativo, parará, não tem essa necessidade. É a conclusão do laudo do anátomo patológico, o AP, conforme está descrito, ou da PAF, tá? Como está escrito aqui no protocolo. Informar se for BIRAD 5, colocar mamografia realizada em 18/8/2026, BIRAD 5, nódulo, coloca a localização do nódulo, já está suficiente para a gente encaminhar para avaliação do regulador central, tá? Todas as especialidades oncológicas seguem esse protocolo, é avaliada pela equipe médica da regulação regional, mas não é a equipe médica dessa regulação que faz os agendamentos. Isso é feito pela regulação central de oncologia. Então, a equipe médica da regulação central de oncologia, eles avaliam os casos de toda a cidade de São Paulo, né? Então, os agendamentos seguem a ordem cronológica igual todas as outras especialidades que estão no SIGA. O que vai me indicar que o paciente precisa ser priorizado? A informação que vocês estão dizendo no SIGA. Todos os casos oncológicos são prioritários. A equipe de secretaria vai agendar sempre na data livre mais próxima que tiver, tentando agendar dentro do território, mas como vocês sabem, nós não temos praticamente hospitais de serviço CACOM oncológico no nosso território. A gente tem o Hospital Santa Marcelina, que é estadual, né, que é o único que está dentro do território da Leste, mas ele é um serviço estadual, então a oferta dele não vai só para a cidade de São Paulo, vai para várias cidades da DRS, né, e do Alto Tietê. Então, os agendamentos, a central vai avaliar a vaga que está livre, de acordo com o perfil da paciente, e vai agendar, tá? Então, é importante que as informações, né, conforme está escrito aqui, elas estejam de forma clara no SIGA, evitar usar abreviaturas, né? Então, colocar dia, mês e ano completo dos exames, tudo isso é fundamental para uma avaliação mais clara possível pela regulação central, ok? Depois a gente vem que eu falo que é a especialidade mais fácil para a gente, até porque o agendamento acontece de um dia para o outro, que é a especialidade de oncopediatria, tá? Aqui, o que ele fala? Que é exclusivo para pacientes, então, que não estejam com 18 anos completos. É uma menina de 17 anos que fez uma mamografia, por exemplo, está com um nódulo, fez uma mamografia diagnóstica e foi detectado uma imagem do BIRAD 5. Ela vai ser inserida na oncopediatria, porque ela não tem 18 anos completos, tá? Então, aqui, na oncopediatria, ele fala sempre de suspeita ou diagnóstico, então nem sempre vai estar confirmado. Ele tem, assim, as condições clínicas que a gente pode encaminhar. Então, ele fala, pacientes com presença de pelo menos um dos critérios abaixo, né? Pelo menos 2 séries de hemograma, associada a palidez, petecas, hematomas ou sangramentos, cefaleia associada a vômitos matinais, excluídas as causas oftalmológicas e sinusopatias, febre de origem determinada com duração maior que 15 dias, excluídas as causas infecciosas, adenomegalia de qualquer localização sem regressão após 8 semanas. Então, a gente está vendo aqui que é tudo, né, exceto aqui do exame laboratorial, a maioria é a queixa clínica dessa criança, né, tá? Massa abdominal palpável, urina hematúrica sem história de trauma, alargamento do mediastino comprovado por radiografia de tórax, excetuando-se as hiperplasias tímicas, né, do timo, dor óssea localizada e contínua, com ou sem aumento de partes moles, com duração maior que 15 dias. Alterações dos olhos, então do brilho, do reflexo, branco, proptose, hiperocromia, equimose bilateral. Então, nessas situações, descartei as causas infecciosas,
né, outras possíveis causas, como está descrito aqui, eu posso inserir na oncopediatria. Essa é a especialidade que a gente, felizmente, não tem uma alta demanda, a oferta é suficiente, o agendamento ocorre no máximo 2 dias, tá? Então, aqui vai descrever, conforme o achado clínico, do que está de acordo com o protocolo, eu vou descrever os sinais, sintomas e o quadro evolutivo, o resultado dos exames, caso que tenha feito. Mas é muito negócio de... É muito clínica. Gente, quem está falando junto? Ale, seu microfone está fechado agora. Pessoal, só um momentinho, a doutora Regina vai fazer uma observação, eu vou pedir só para que vocês deixem o microfone mudo, porque atrapalha aqui para a gente poder discutir o que vai falar. Obrigada. Pode falar, doutora. Então, pessoal, lá no protocolo de pediatria, como ele é bem amplo, às vezes eu estou fazendo a avaliação dos pacientes que vai para a cirurgia cabeça e pescoço e, principalmente criança, o pessoal coloca lá que tem linfonodo, megalia, e aí coloca na cirurgia cabeça e pescoço. Então, eu vou pedir para vocês, ao invés de colocar na cirurgia cabeça e pescoço, coloca direto na oncologia, porque aí a gente perde menos tempo. Então, só atentar esse detalhe aí. E se tiver outra patologia que está fora desse critério, mas que tem uma forte suspeição de patologia pediátrica oncológica, aí pode colocar na oncopediatria, que a gente tenta ver com a regulação central se pode colocar, porque às vezes ele não encaixa em nenhum outro protocolo e consegue a gente mandar para a regulação central pela oncologia. Obrigada, doutora Regina. Ok, temos dúvidas nos chats, Regina? Já respondeu? Então tá bom, depois a gente repassa. Ok, até aqui, então vamos para o próximo, oncodermatologia. Então aqui precisa primeiro chamar atenção, eu sempre falo nos fóruns de regulação, para quem já participou sabe, quase um mantra, a oncodermatologia, ela é exclusiva para dermatologistas. O que que é? Então, as unidades que tem o dermatologista é que vai encaminhar para a especialidade de oncodermatologia. Quais são as exceções? Que isso acontece com frequência. O paciente passou particular, pagou uma consulta, fez uma biópsia, está em mãos que ele tem um carcinoma espinocelular, basocelular, então ele está de posse de uma biópsia de pele que fala que ele tem um diagnóstico oncológico, né? Que ele tem um tumor com malignidade. Nessa situação, a UBS pode inserir na avaliação do regulador em oncodermatologia, escrever exatamente o que se pede no protocolo, que a gente vai ler, tá? Isso é critério sempre de devolução, porque muitas vezes a unidade não viu a paciente antes, né? Então, ela não sabe qual era a descrição da lesão antes, conforme pede aqui no protocolo. Então, vamos ler junto. Então, ele fala C44 de pele, câncer de pele não melanoma, diagnosticado. Então, aqui são os tumores que foi feito a biópsia. Então, lembrando que tudo que está escrito diagnosticado é porque eu tenho um exame laboratorial, né, um resultado de anatomopatológico. E suspeita de melanoma. Aqui na suspeita de melanoma é somente o dermatologista, porque eu não preciso biopsiar esse melanoma. A forte suspeita de melanoma, então, é a descrição clínica do profissional, que ele vai falar a localização, o tamanho, a característica, e por isso que não há a necessidade de fazer a biópsia, porque como está ali em negrito, é a suspeita, então é a descrição clínica, ok? Então, os critérios aqui de indicação. O câncer de pele não melanoma, que é aqueles que eu falei que precisa ter a biópsia. Câncer de pele não melanoma, confirmado por biópsia com critérios de alto risco. Então, no corpo tem que ser maior que 5 centímetros e no rosto, na face, maior que 2 centímetros. Tumor pouco diferenciado ou com invasão de 2 milímetros.
no anatomopatológico ou com necessidade de tratamento de alta complexidade, cirurgia de enxertia ou rotação de retalho ou radioterapia. E suspeitas de melanoma. Então, voltando, a especialidade de oncodermatologia é exclusiva para dermatologistas, exceto se o paciente tiver de posse de um laudo de anatomopatológico de pele falando que é um câncer, que tem critérios de uma lesão, só que eu preciso estar atento ao tamanho dessa lesão, porque quando for descrever, está aqui, informações necessárias para colocar no campo justificativa do SIGA. Presença dos sinais e sintomas quadro evolutivo, então vou descrever, quando que começou, a história clínica, a anamnese, descrição da lesão com localização e tamanho. Então, eu preciso saber como era a característica dessa lesão. Eu vi antes, porque aqui está falando que a lesão tem um tamanho, 5 no corpo, 2 no rosto. Então, eu preciso ter visto, porque depois que já fez a biópsia, já fez a excerese da lesão, tem caso que suturou, sei lá, dependendo do como foi feita essa extração com punch e tudo mais, eu não vou saber o tamanho, porque ele já teve essa redução, já está em processo cicatricial. Então, como é que a gente faz isso? Eu conheci esse paciente antes, tinha a descrição desse laudo, alguém da unidade, um profissional de saúde viu essa lesão antes, tem uma foto, então eu preciso explicar como estava a característica da lesão e seu tamanho antes da biópsia, e muitas vezes, na hora que vocês inserem na avaliação do regulador, está falando somente da biópsia, fala retirado peça de tamanho tal, colocado em formalina, isso não é interessante. O que pede aqui é a descrição da lesão, tal como ela era, e a data e o resultado do anatomopatológico, então, dia, mês e ano, e a conclusão do laudo, que vai falar que é um carcinoma espinocelular, basocelular, ou a descrição que tiver, ok? E o número do cadastro do paciente no CROSS. Então, esse merece uma atenção, porque frequentemente, mesmo dos ambulatórios de especialidades, dos HDs que a gente tem dermatologista, a gente acaba tendo que devolver porque não tem a descrição conforme se pede aqui nos casos de câncer não melanoma, tá? Então, é a descrição antes de qual a característica da lesão e a data e a conclusão do laudo, ok? Certo, Regina? Então, tá bom. Vamos para o próximo, oncogineco. Oncoginecologia, então, também tem lá as indicações clínicas, então, C53, câncer de colo uterino diagnosticado. Então, se eu preciso ter um câncer de colo uterino diagnosticado, eu preciso ter a biópsia desse colo, Qual é o exame que a gente obtém o diagnóstico do câncer de colo uterino, gente? Escrevam no chat ou falem qual é o exame que a gente consegue ter o diagnóstico de câncer de colo uterino. A colposcopia, Então, o resultado de Papa Nicolau alterado ou uma lesão visível aos olhos, que eu estou encaminhando para o colposcopista para fazer a avaliação, Ele tira um fragmento daquela lesão e encaminha para o laboratório, e eu vou ter um anatomopatológico do colo uterino, ou da vulva, ou da vagina, tá? Então, a colposcopia, independente se é para fazer uma vulva ou não, não só o colo, eu vou inserir na fila como colposcopia. A Leste não tem fila de espera para colpo, A gente tem oferta suficiente para o que insere na fila do SIGA, e aí, a partir dessa biópsia, a gente tem o diagnóstico de câncer de colo uterino, tá bom? Muito bom. Vamos voltar. Então, câncer de colo uterino diagnosticado, então a gente faz uma colposcopia. Suspeita de câncer de ovário. Quando eu tiver suspeita, significa que eu não preciso ter biópsia. Então, é o exame de imagem, a gente vai chegar lá. Câncer de endométrio diagnosticado. No caso do câncer de endométrio diagnosticado, para a gente ter a biópsia do endométrio, qual é o exame que eu preciso solicitar no SIGA? Falem no chat ou pode falar
verbalmente. 10 coisas ao mesmo tempo. E dá tudo certo. E dá tudo certo. Na sala de não sala de consulta. Endométrio, gente, a camada que está lá interna do útero, endométrio. Que exame que a gente pede para ver? Biópsia. Esteroscopia? Perfeito, a esteroscopia diagnóstica. Então, pacientes que têm sangramento, com espessamento endometrial, né, alguns pólipos, vou solicitar a esteroscopia, e na esteroscopia também, antigamente se fazia através da curetagem, né, hoje a gente tem a esteroscopia, que é um exame mais moderno, então você coloca o endoscópio dentro do útero e faz a remoção e encaminha para avaliação dessa amostra laboratorial, então, para ter o resultado da biópsia, tá? Então, suspeitas de câncer, suspeita não, a gente faz o diagnóstico através da esteroscopia diagnóstica, tá? A gente tem a fila da esteroscopia diagnóstica é aqui na avaliação do regulador, a gente tem uma demanda alta de solicitações, a oferta não é suficiente, então, os casos que vocês veem que vocês estão fazendo o diagnóstico, tentando fechar o diagnóstico de câncer de endométrio, vocês vão ter que colocar no SIGA câncer de endométrio. O CID direto relacionado para quê? Para que quando a nossa médica for filtrar, ela vai priorizar esses casos que estão em investigação oncológica, tá? Ou manda um e-mail para a gente, porque a gente tem uma alta demanda e a oferta, ela é pequena, inferior ao que a gente tem, né? A gente tem várias situações que podem ser solicitadas a esteroscopia, mas a gente busca priorizar essas suspeitas de câncer de endométrio, tá? Então, vamos lá. E eu já falei, né, câncer de vulva diagnosticado através da colposcopia, então esse a gente já tinha falado, ok. Então, critérios de indicações clínicas, câncer de colo uterino diagnosticado, então eu tenho que ter uma confirmação histológica, então a biópsia, como a gente disse, e que o resultado vai estar escrito que se trata de uma neoplasia invasora, um carcinoma epidermoide ou adenocarcinoma, ou, dependendo do laudo, ele vem escrito LE, que é lesão intraepitelial de alto grau, NIC 3. Então, NIC 3, está escrito isso lá no meu resultado de colposcopia, é na oncoginecologia, tá? Ah, Alexandra, o resultado veio NIC 2. O NIC 2 eu vou encaminhar para a cirurgia ginecológica, na avaliação do regulador, e vai ser agendado na cirurgia ginecológica, em serviço que faz PTGI, tá? Para fazer o tratamento dessa lesão, que nesse momento não é câncer, mas que precisa ser tratado, porque pode ser uma lesão pré-maligna, ok? Então, NIC 3, oncoginecologia, NIC 2 não entra na onco, segue para a cirurgia ginecológica. Suspeita de câncer de ovário. Então, na suspeita, eu não preciso ter a biópsia desse ovário, né, dessa massa. Eu preciso ter uma ultrassonografia ou uma tomografia de pelve, que fala que tem uma massa ovariana, sendo ela sólida ou mista, sugestiva de neoplasia maligna. Então, confirmar. Endométrio, de vulva, colposcopia com a biópsia também informando que se trata de um exame que possui malignidade. O que eu preciso inserir na avaliação do regulador no campo justificativo? Sinais e sintomas e quadro evolutivo, né? Então, vou fazer a descrição, porque a paciente na unidade, por que eu solicitei os exames, o seu quadro evolutivo, a data e a conclusão, então dia, mês e ano, né? No caso dos exames que tem obrigatoriedade da biópsia, então de colo uterino, de endométrio, de vulva e vagina, e a data e a conclusão da tomografia ou da ultrassonografia, se for de pelve, se for relacionado à suspeita de câncer de ovário, tá bom? A informação do CIRESP, o número do CIRESP, que tem que estar sempre atualizado, os dados do SIGA e do CROSS tem que estar igual, eu tenho que ter certeza que é a mesma paciente, porque a gente tem homônimos, né? Então, o mesmo CPF, cartão do SUS, o mesmo endereço, os telefones que são fundamentais para confirmação, né? Para a gente poder fazer o contato, tanto a unidade, em muitos casos a própria secretaria também liga para o paciente para fazer a confirmação, então é fundamental que os dados do SIGA e CROSS estejam iguais e colocar um número maior de contatos, né, confirmar com a pessoa quais são os dados dela de contato para ser informado tanto no SIGA quanto no CROSS, porque ela também recebe uma mensagem de texto, tá bom?
Onco-urologia. Onco-urologia, a gente tem até que uma alta demanda, tem aqui os CIDs, né, que devem ser inseridos no SIGA, que é câncer de próstata diagnosticado, então tem diagnosticado, eu preciso ter a biópsia, suspeita de câncer testicular e suspeita de câncer renal, de bexiga urinária ou de suprarrenal, tá? Então, nesses CIDs aqui são inseridos na onco-urologia. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Quais são os requisitos obrigatórios? Então, no câncer de próstata diagnosticado, geralmente são os que vêm dos ambulatórios com os urologistas, né? Então, o paciente tem uma história clínica, foi solicitada a biópsia de próstata, né? A biópsia de próstata transretal, que é um exame que se pede via PA, que é agendado pela secretaria, e tem a confirmação de que se trata de um adenocarcinoma de próstata. Ou eu não preciso fazer a biópsia se o paciente tiver um PSA que esteja acima de 100, o seu marcador, tá? O resultado do exame laboratorial. Então, aqui é importante, porque às vezes vem paciente com 300, 400 de resultado de PSA e está sendo inserido na vaga de urologia, solicitando a consulta do urologista. Então, nossa equipe médica avalia e devolve, por favor, verificar o protocolo de onco-urologia, tá? Porque só esse laudo, né, acima de 100, ele é suficiente, porque o câncer de próstata é o único que eleva o PSA nesse quantitativo, tá bom? Suspeita de câncer de testículo, né, testicular, uma massa sólida confirmada por ultrassom. Então, vai fazer o ultrassom e vai ter uma descrição que pode corresponder a com malignidade, tá? Então, a descrição que vai colocar o tamanho e a localização e tudo mais. Suspeita de câncer renal, de bexiga ou suprarrenal. Então, aqui preciso estar escrito no SIGA que tem hematúria, tá? Precisa ter essa informação. Então, eu vou confirmar com o paciente, o senhor está fazendo xixi com sangue, né? Então, eu preciso confirmar. E a descrição dessa massa, que pode estar tanto no rim, quanto na vesícula, tá? Ou na suprarrenal. Então, confirmado por um exame de imagem, que pode ser o ultrassom ou uma tomografia de pelve, tá bom? E aí, as descrições que precisa estar constando no SIGA é a presença, então, de sinais e sintomas com o quadro evolutivo. Estou ouvindo um vento. Peraí, deixa eu só ver aqui. Não sei quem é. Quadro evolutivo, data e resultado do anátomo patológico, né, no caso dos pacientes que fizeram a biópsia de próstata, então vai colocar dia, mês e ano e a conclusão do laudo. Data e resultado do PSA, então, mesmo que, por exemplo, os ambulatórios de urologia já sabem disso, mesmo nos casos que eu fiz a biópsia de próstata e que está me dizendo que se trata, né, de um câncer através do laudo da biópsia, a central pede que seja informado o resultado do PSA também, tá? Então, a gente pede que coloque as duas informações, que esse é um critério que eu acho para eles poderem avaliar a situação do paciente, tá? Então, isso não está escrito no protocolo, mas é a vivência do que a gente tem né, ao longo dos anos. Então, toda vez que a gente faz essa divulgação do protocolo, que a gente relê com vocês, a gente reforça, tá? Então, além de ter a biópsia, no caso, a gente pede para informar o PSA quanto tá? A data do último PSA. Dos casos do PSA que está acima de 100, é só informar a data e a conclusão do exame, informar o quantitativo, tá? No caso das suspeitas aí de câncer de bexiga, renal e suprarrenal, colocar a data completa, dia, mês e ano, falar que se trata de um ultrassom ou de uma tomografia de abdômen e pelve e descrever o tamanho e localização das lesões suspeitas, né, dessa massa aí que potencialmente oncológicas e o número do cadastro do CROSS sempre atualizado, tá bom? Oncooftalmo, aqui entra na mesma situação da oncodermatologia, né? Está escrito que é exclusivo para oftalmologistas, né? Mas é a mesma coisa. Recebi o paciente, passa no Instituto SEMA, o paciente passou no Hospital Monumento, que são serviços prestadores contratados pela Secretaria Municipal de Saúde, mas eles não se reportam a nenhuma coordenadoria de saúde, né? Eles estão abaixo de secretaria. Então, eles não inserem os
pacientes na avaliação do regulador para as especialidades oncológicas. O paciente vai comparecer na unidade de vocês com laudo, né, e tem que ter um exame que fale que esse caso é uma suspeita de câncer, né, ocular, e vai ter a descrição. Então, se vocês tiverem dúvida, podem mandar um e-mail para mim. Alexandra, recebi o paciente que passou no oftalmologista de tal serviço e ele fez essa cartinha. Posso inserir na onco-oftalmo? Pode inserir, tá? Desde que tenha a descrição. E aí, na inserção do SIGA, vocês vão colocar paciente avaliado pelo oftalmologista fulano de tal, do instituto tal, né, do serviço tal, e com toda a descrição, e encaminha o PDF dos exames para a gente, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, é exclusivo para oftalmologistas, mas se for avaliado no oftalmologista externo, a UBS pode solicitar, tá? Desde que tenha a descrição. Então, a suspeita de melanoma de coroide, que vai ter que ter um exame fundoscópio, né, um fundo de olho, compatível com melanoma de coroide, e uma ultrassonografia ocular compatível com uma neoplasia maligna. Então, aqui está escrito que é exclusivo para os médicos oftalmologistas da rede municipal, mas o paciente compareceu na sua unidade com um relatório, com um exame, falando que é um câncer, veio de outro serviço, né, que foi avaliado pelo oftalmologista, a UBS pode inserir com as descrições que eu falei, tá? Então, a presença de sinais, sintomas e o quadro evolutivo, data e resultado dos exames, são tudo dia, mês e ano, data e resultado dia, mês e ano do ultrassom ocular, e aí vai ter que ter todas as descrições. Em caso de dúvida, como eu falei, podem mandar o e-mail para a gente aqui, tá? Pode mandar para mim mesmo, que a gente vê com o pessoal para confirmar, porque às vezes tem uma descrição que foge do CID de suspeita de melanoma de coroide, né? Então, a gente faz uma consulta à equipe de oncologia municipal, tá? Apesar da gente ter o protocolo que é um orientador, é claro que toda regra tem uma exceção, então, eventualmente, a gente vai ter casos que a gente vai precisar que vocês nos informem, que coloque o máximo de subsídios que vocês tiverem, de relatório médico, de exames que foram realizados, para a gente poder oncologia, que é quem tem as vagas, que conhece todos os serviços e que cada serviço pode fazer dentro do seu contrato de atendimento ao paciente oncológico, tá? Oncogastro, esse também vem bastante, né, gente? A gente vê bastante inserção. Então, quais são os tipos de cânceres que são inseridos na oncogastrointestinal? Câncer de esôfago diagnosticado. Então, cadê? Deixa eu só parar de comprar. Câncer de esôfago, que exame que a gente solicita? O paciente não está deglutindo, qual é o exame que eu posso solicitar para ter acesso à biópsia do esôfago? Escrevam ou falem. Isso, a endoscopia digestiva alta, né? Perfeito. Voltar lá. Então, tanto câncer de estômago e esôfago, eu solicito uma endoscopia digestiva alta. Perfeito. Suspeita de câncer coloretal diagnosticado, vou solicitar uma colonoscopia, ok? E suspeita de câncer pancreático ou hepático, incluindo, né, vias biliares, eu não preciso ter a biópsia. Então, deixa eu até deixar de compartilhar aqui. Muitas vezes vem para a gente uma imagem tanto de pâncreas ou de fígado e a unidade pede uma biópsia hepática, então não é necessário solicitar a biópsia, tá? É o exame de imagem conforme a gente vê. Lembrando que múltiplas lesões hepáticas não está inserido no protocolo de oncogastro e é devolvido para a investigação do sítio primário. Então, vamos pensar no Brasil e na cidade de São Paulo. Os cânceres mais incidentes na mulher é o câncer de mama, o câncer de colo uterino e o câncer coloretal, ok? No homem, câncer de próstata, câncer coloretal e o câncer de pele, se não mudou, tá? E aí, como que a gente faz? Então, se eu tenho um paciente que tem múltiplos nódulos hepáticos,
ele não entra no protocolo de oncogastro. Eu preciso investigar qual é o sítio primário. Então, eu vou ver, o paciente teve perda de peso acentuado, está com anemia, vocês vão pegar aquele documento que eu falei no início, que é o protocolo de alta suspeição de oncologia, se tiver dúvida, e vou rastrear a partir dos exames que eu tenho na minha unidade básica ou no meu ambulatório. Tem endoscopia e colono, o paciente tem sangramento nas fezes, e eu vou descartando os possíveis tipos de câncer, né? Então, geralmente o hepático, a maioria dos casos, quando a gente vê, tem a confirmação ou na endoscopia ou na colono, mas pode ser outro também, mas a gente pensa sempre nos cânceres mais evidentes, tá? Então, mulher, câncer de mama, câncer de colo uterino, o colo retal. Ah, Alexandre, a fila de colonoscopia é gigante. A fila de colonoscopia é gigante, a gente tem muita inserção. A gente tem uma população que se alimenta muito mal, né? Não bebe água, então acaba tendo algumas lesões e hemorroida. Então, quando vai fazer uma pesquisa de sangue oculto, dá lá o sangue oculto positivo, então a gente está aguardando aí que venha o novo exame de rastreamento, né, que o Ministério da Saúde anunciou para câncer coloretal, mas a gente vai solicitar a colonoscopia quando eu estou investigando um caso oncológico e pode mandar a equipe, seja para mim ou para a nossa equipe CRS Leste SADT. Né, todo paciente está descrito lá no SIGA que ele teve uma perda ponderal, né, não intencional, com anemia associada, que tem histórico de câncer na família, esses pacientes são automaticamente priorizados. A não ser que ele tenha mais de 80 anos, a gente vai ter mais dificuldade de agendar, né? Os pacientes aí hospitalares que são extremos de idade, mas sinalizem por e-mail, porque, lógico, são muitos casos, a nossa equipe deixa sempre sinalizados os casos prioritários de autossuspeita de câncer, conforme as vagas vão vindo, a equipe vai agendando, tá? Então, os casos fortemente suspeitos de câncer coloretal ou de câncer gastrointestinal que esteja em investigação, vocês sinalizem, né? Porque a nossa preocupação, é de agendar justamente esses pacientes prioritariamente. A oferta de endoscopia, ela é 100% em primeira vez no SIGA, tá? A gente não tem reserva técnica de endoscopia digestiva alta. Essa oferta é da unidade básica de saúde. Quando tem algum caso prioritário, a gente tem algumas cotas no CROSS e a gente disponibiliza para vocês também, vocês mandam e-mail para a equipe SADT, tá? A equipe de regulação já sabe disso. E no caso da colono, também sinalize para que a gente possa buscar a vaga mais oportunamente possível para fechar o diagnóstico oncológico desse paciente, tá? Então, vamos voltar lá para o protocolo. Então, requisitos, então, aqui, câncer de esôfago, então, confirmado por biópsia endoscópica, câncer de estômago confirmado por biópsia endoscópica, que foi o que a gente falou através da endoscopia digestiva alta, vaga de primeira vez no SIGA ou cota cross, câncer coloretal diagnosticado, então, através de uma colonoscopia ou retossigmoidoscopia, a gente pede para que foque sempre na solicitação de colonoscopia, retossigmoidoscopia, a gente deixa apenas para os especialistas, em casos muito particulares, tá? A oferta, além de ser inferior, não vê todo o trato intestinal, né? Então, a gente pode deixar de ver alguma coisa aqui. Suspeita de câncer pancreático ou hepático, primário, então, como eu falei, não inclui as metástases, fez uma tomografia de abdômen, o paciente está sintomático e fala múltiplos nódulos hepáticos, podendo corresponder a quadro secundário. Geralmente, os resultados da tomografia acessar a informação de que não é tumor primário, e sim nódulo correspondente a uma metástase. Então, eu preciso de tumor primário. Você está ouvindo? Desculpa, gente. Vou colocar lá na informação do campo justificativa do SIGA. Sinais e sintomas, o quadro de evolução do quadro clínico, data e resultado do anátomo patológico, né? Então, apenas conclusão, não preciso falar o tamanho da parará, não. É a dia, mês e ano é a conclusão do laudo, data e resultado da tomografia do abdômen, no caso das lesões suspeitas, descrever a massa única, heterogênea, tal tamanho, localizado no fígado, vai ter a descrição, então coloca essa conclusão, e o cadastro do paciente atualizado com o número do CIRESP, ok? Oncopneumo,
Então, oncopneumo é a suspeita do câncer de pulmão. Então, aqui está dizendo que é suspeita, então eu não preciso pedir uma broncoscopia para fazer a biópsia do pulmão, tá? É a suspeita do câncer de pulmão, ok? Então, quais são os requisitos aí, as condições para solicitar? Uma tomografia de tórax que tenha pelo menos um desses critérios. Pelo menos um desses critérios. Um nódulo pulmonar solitário, identificado maior que 1 centímetro, sugestivo de neoplasia maligna. Massa pulmonar solitária, sugestiva de neoplasia maligna. Massa única em mediastino ou parede torácica sugestiva de neoplasia maligna e tem que fazer a pesquisa de tuberculose, então descartar tuberculose. Então, quando aqui fala nódulo pulmonar solitário, massa pulmonar solitária, massa única no mediastino, significa o quê? Que os múltiplos nódulos pulmonares que eu achei, localizei numa tomografia de tórax, não entra na oncopneumo, né? Então, é a mesma coisa dos nódulos hepáticos. Eu preciso investigar o tumor primário, porque geralmente está descrito lá na tomografia que esses nódulos podem corresponder a sítio secundário. Então, preciso avaliar. É mulher? Quando fez a última mamografia? Né? É homem, teve câncer de algum outro sítio no passado? Se teve, eu vou inserir. Ai, gente, tem um mosquitinho me incomodando aqui. Desculpa. Eu vou colocar no tumor inicial, mesmo que tenha tido há 10 anos atrás, né? Então, eu estou com uma paciente que apareceu na minha unidade com quadro de falta de ar, com dor no peito, fiz uma imagem uma tomografia de tórax. Tem múltiplos nódulos pulmonares que correspondem a sítio secundário, uma metástase, o que eu vou ver? Essa paciente já teve câncer de mama há 10 anos e tratou, teve alta. Então, eu vou pedir, avaliar esse quadro que ela teve, confirmar que ela fez o tratamento oncológico e eu vou inserir na oncomastologia, não vou inserir na oncopneumologia, porque são nódulos que não é a origem do tumor, né? Então, provavelmente corresponde a esse tumor que ela teve no passado, esse câncer que ela teve no passado e tratou. Tá? Então, os nódulos pulmonares e os nódulos hepáticos, eles precisam ter investigação na atenção básica. Tá? Dentro, como eu falei, investigando sempre dos tumores, né, os tipos de cânceres mais incidentes que a gente tem. Então, oncomástico, no homem, né, próstata e o colo retal, tá bom? Vamos voltar lá. Então, aqui a gente finaliza a oncopneumo. Então, vai colocar a descrição, né? Quando vai colocar no SIGA a descrição, quadro evolutivo, a data e a conclusão da tomo de tórax, vai colocar o tamanho e a localização dessa massa, né? Dessa imagem única, desse nódulo único, e falar que foi feita a pesquisa de tuberculose, né? A pesquisa de BK, tá? E o número do cadastro do CROSS. A gente finaliza aqui a oncopneumo. Deixa eu só olhar o horário, 11 horas, ok. Oncortopedia. A oncortopedia geralmente também é devolvida porque a inserção não corresponde ao que está escrito aqui, ó, suspeita de tumor primário ósseo ou de partes moles, né? Então, somente nessas situações que eu vou inserir na oncortopedia. Também não entra metástase na coluna, múltiplas lesões líticas na coluna, isso eu preciso investigar o sítio primário. Tá? Então, aqui está descrito as indicações clínicas, suspeita de tumor primário ósseo ou tumor primário de partes moles. Tumor ósseo de partes moles, massa sugestiva de neoplasia maligna confirmada por tomografia ou ressonância, também afastar as causas infecciosas, ressonância de coluna, compatível com tumor de coluna vertebral invadindo o canal raquimedular ou tumor primário intraespinal. Não incluir casos de metástase óssea de outro sítio primário. Então, como eu disse, geralmente a gente devolve porque a maioria muitos casos vem como descrição de lesões líticas, né, ou da coluna
da pessoa, ou o paciente ele relata uma dor nas costas, eu encaminho o paciente para o ortopedista vê, né, que tem lesões líticas, não é o ortopedista que tem que fazer a investigação do sítio primário, o paciente tem que retornar na sua unidade e fazer essa investigação. Quais são as causas? O paciente já teve câncer de próstata no passado? Como está a próstata agora, né? Então, volto lá, avaliar os tumores mais incidentes. Então, metástase óssea não é incluída na oncoortopedia, só se ele for tumor primário, de origem primária, e no exame de imagem ele traz essa descrição, tá? Então, aqui fala o que eu preciso colocar na justificativa do SIGA, sinais e sintomas do quadro evolutivo, alterações do exame físico, a data, né, dia, mês e ano da tomografia ou da ressonância, com a descrição e a localização, né, dessa massa, e inserir o número do cadastro CROSS atualizado. Onco, cabeça e pescoço. Depois eu pedi para a doutora Regina até complementar, porque onco, cabeça e pescoço também a gente tem uma certa dificuldade, né? Então, a onco, cabeça e pescoço, todos estão escritos em negrito, ó, diagnosticado, 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 diagnosticado. O que significa? Eu tenho que ter a biópsia, né? Então, no C73, câncer de tireoide, eu vou precisar ter uma PAF, né, um resultado de exame, aí, biópsia PAF, de tireoide diagnosticado me falando que tem malignidade. Câncer da cavidade oral diagnosticado. Aqui abre um parênteses, como eu falei para vocês lá no início, para quem estava desde o começo, que na onco, cabeça e pescoço, o CO, o dentista do Centro de Especialidades Odontológicas, eles podem inserir na avaliação do regulador, é o único profissional de saúde que pode inserir, além do profissional médico, na especialidade oncológica, e o profissional CO, eles têm feito muito diagnóstico de câncer. Então, lesão de lábio, palato, né, a parte interna da bochecha, língua, tudo isso o profissional dentista do CO, o estomaterapeuta, ele consegue fazer a biópsia, faz o diagnóstico lá e eles inserem na avaliação do regulador para onco, cabeça e pescoço. Então é importante que se o paciente falar, não estou conseguindo comer, estou com uma ferida na boca, e avaliar no dentista da sua UBS, né, se ou passou com o enfermeiro ou relatou para o médico da unidade, agendar, pedir para que o dentista avalie, para que vocês possam direcionar para a estomaterapeuta, né, para o dentista, estomatologista lá do CO, para que ele seja agendado prioritariamente para fazer essa biópsia. A maioria dos casos eles conseguem fazer, né, até base de língua a gente já viu fazendo, então isso é importante para a gente acelerar, adiantar o diagnóstico do paciente, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Câncer de faringe e laringe diagnosticado. Então, aqui a gente tem um exame que se chama laringoscopia de suspeição, que é uma nasofibro com biópsia. Essa oferta ela é pequena, ela é compartilhada com todo o município. Então, quando a gente vê que o paciente foi inserido tanto na cirurgia cabeça e pescoço ou na onco cabeça e pescoço, sem o diagnóstico, né, sem a biópsia, e é uma forte suspeita de faringe e laringe, o paciente já não consegue deglutir, né, já tem todo o relato, tem um exame de imagem que fala que tem uma massa e tudo mais, mas aqui está escrito que precisa de biópsia, então muitas vezes a gente recomenda que o paciente seja agendado no otorrino de serviço terciário, né? Por quê? Porque se a gente está vendo que a gente não vai ter vaga próxima para fazer esse agendamento na laringoscopia de suspeição, a gente recomenda, deixa eu só abrir aqui, agendar, né, a critério de, assim, excepcional na otorrino, então a gente agendou no Hospital Santa Marcelina, que tem o CID, inclusive, oncológico, né, doutora Regina? Para que a gente possa fazer o diagnóstico mais precocemente possível, tá bom? Doutora Regina, você pode complementar? Se quiser. Ah, tá, a doutora já falou que eu já falei o que ela queria, então tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para os requisitos. E o câncer de parótida diagnosticado. Então, a parótida, a gente tem a PAF de parótida, no SIGA vai solicitar uma APAC como biópsia percutânea, né, de parótida,
é agendado, então todas as APACs são agendadas pela equipe de secretaria, né? Eu não consegui filtrar o tempo de agendamento, não tem uma alta demanda, mas precisa ser realmente de parótida, né? Muitas vezes eu estou falando que eu quero diagnosticar a parótida e a gente vê, quando a gente recebe e-mail de reclamação que a central devolveu, eu vou olhar, foi solicitada uma PAF de parótida no procedimento de PAF de tireoide. Então, assim, cada biópsia, né, orientada, guiada por ultrassom, tomografia e tudo mais, ela tem o seu tipo. Então, a biópsia de tireoide é uma, a biópsia de parótida é outra, são APACs distintas, tá? E aí descrever que tem qual exame de imagem, fez uma ultrassonografia, o que tem, a descrição para que a médica, né, que vai agendar as biópsias, possam agendar de forma correta, tá? Então, muitas vezes, essa APAC é devolvida porque está solicitando no sítio equivocado, tá bom? Aqui a gente tem, então, câncer de tireoide diagnosticado através da PAF de tireoide, né, que vai ter um laudo com padrão maligno. O câncer de cavidade oral, como eu disse para vocês, a maioria dos casos a gente consegue captar, realizar o procedimento através do dentista, do Centro de Especialidades Odontológicas do CO, e o câncer de faringe e laringe, existe a laringoscopia de suspeição, que é na avaliação do regulador. A oferta é muito pequena, difícil, porque é compartilhada com outras coordenadorias. Na existência dessa vaga próxima, a gente tem agendado na otorrinolaringologia em serviço estadual para fazer o diagnóstico de apoio, conforme está escrito no CID da agenda do serviço, tá bom? E o câncer de parótida, vou solicitar, então, uma PAF também, através da APAC. Então, aqui a descrição é a presença dos sinais e sintomas do quadro clínico evolutivo, a data e conclusão do anatomopatológico, que é a biópsia com dia, mês e ano, então reforço que é apenas a conclusão do anatomopatológico, né? Ou da citologia, quando é a PAF, que é a punção de agulha fina, punção aspirativa de agulha fina, é isso, a data e a conclusão. E o número do cadastro CROSS do paciente de forma atualizada. Ok? Onconeurologia. Estamos acabando? Tem alguns ainda. Onconeuro, então, é a suspeita de tumor primário no sistema nervoso central. Então, aqui só vai entrar o que está dentro da cabeça do paciente, praticamente, é o que a central tem agendado, tá? Então, é a suspeita, então não preciso fazer biópsia, mas vai ter que ter um exame de imagem, seja uma tomografia ou uma ressonância, que fala que tem uma massa única, né, ou múltiplas confirmada, afastando as causas infecciosas, tá? Não incluir metástase cerebral de outro sítio. Então, a mesma coisa, fez um exame de imagem, está falando que tem múltiplos nódulos, múltiplas lesões que podem corresponder a sítio secundário, pergunto, faço a anamnese do paciente, teve câncer no passado? Do quê? Não teve, vou investigar o que pode tá agora e a pessoa não me relatou, então volto lá fazer os exames, né, mais comuns, então mulher câncer de mama, câncer de colo uterino, o homem câncer de próstata, eu vou ver o que pode, né, indo descartando os prováveis sítios primários no caso, tá bom? Aqui também é muito simples, só vai descrever os sinais e sintomas e o laudo, né, da tomografia ou da ressonância com a localização e o tamanho dessa massa, então, data, dia, mês e ano e a conclusão do laudo, informar a localização e o tamanho, o número do cadastro do paciente atualizado. A oncohematologia. Esse aqui, geralmente, a gente recebe, muitas vezes, dúvidas, né, por telefone, o pessoal tem entrado em contato comigo, ou manda aqui por e-mail para mim, ou para a equipe médica, para, né, apoio na solicitação, então não tem problema nenhum. Em todos os casos oncológicos, se vocês tiverem dúvida, podem ligar aqui na minha mesa, no telefone, o pessoal de regulação tem o contato, né, ou mandar o e-mail para a gente com a cópia dos exames, que a gente ajuda, né, claro que desde que tenha sido discutido primeiro na unidade, né, porque a gente não faz preceptoria, a gente quer dar o apoio para a gente evitar as devoluções, né, que a gente quer que as inserções sejam feitas de forma mais assertiva possível para acelerar o agendamento do paciente oncológico. Então, aqui, quais são as indicações clínicas para oncohematologia? O linfoma diagnosticado, então eu vou ter que ter um exame confirmatório, né? A suspeita de mieloma múltiplo, suspeita de leucemia linfóide crônica ou de leucemia linfóide
crônica. Então, veja que aqui não entra os casos agudos. Casos agudos, deve procurar o pronto atendimento, o hospital, e eles vão dar o tratamento inicial e o direcionamento, tá? Então, aqui somente a leucemia linfóide crônica e leucemia mieloide crônica. Então, aqui as condições necessárias para a solicitação da vaga do SIGA. Linfoma diagnosticado, então confirmado por biópsia, geralmente vem do hematologista que a gente tem no nosso território. O único hematologista que a gente tem está no HD São Mateus, né, que é o acesso para todas as supervisões, ou uma PAF de linfonodo suspeito para doença linfoproliferativa. Suspeita de mieloma múltiplo, então anemia ao hemograma e pico monoclonal na eletroforese de proteínas. Então, aqui são 2 exames, né, de sangue, que eu vou ter que ter uma anemia ao hemograma, e o pico monoclonal ele vai estar descrito lá no resultado do exame de eletroforese de proteínas séricas. Suspeita de leucemia linfóide crônica ou de leucemia mieloide crônica, leucocitose em hemograma com linfócito superior a 5.000, ou linfócitos em valor absoluto maior que 50.000, mantida por mais de 6 semanas, então tem que estar acompanhando, então vou ter que colocar 2 exames, né, para falar que está tendo essa evolução. Regina, você pode complementar? Acho que isso é legal. Bom, eu acho que a Alexandra falou quase tudo, mas é que tem que tomar cuidado em alguns detalhes, porque a suspeita 6 semanas. Outro detalhe também, que às vezes vem paciente que tem múltiplas lesões ósseas de mieloma múltiplo em exame de imagem, só que não adianta ter só isso aí. Que a gente sobe para a regulação central e muitas vezes eles devolvem, né? E para fazer diagnóstico de linfoma, tem que ter a PAF mostrando doença linfoproliferativa, senão vem assim, ó, PAF com atipia, e aí não adianta a gente. Então, se tiver dúvida, manda e-mail para a Alexandra, mas se for possível, tem que ter esses exames para documentar, que aí fica mais fácil e a gente devolve menos vezes e agiliza a vida, né, do paciente. Obrigada, doutora. Tudo bem? Então, as informações têm que estar claras no SIGA, né? A descrição dos sintomas e o quadro evolutivo, o exame físico, a data, dia, mês e ano do hemograma, da eletroforese de proteína, se foi o exame que foi, né, do diagnóstico, ou a data, dia, mês e ano do anatomopatológico, biópsia, se foi o que foi feito, ou da citologia, né, do exame citológico, que é a punção de agulha aspirativa, da PAF, o número do cadastro do paciente, tá? Dúvidas, como eu disse, entre em contato conosco, não tem problema. A gente pode parecer bravo, mas a gente é legal, não se esqueçam disso, né? O que a gente quer é auxiliar vocês, como eu falei, no encaminhamento mais assertivo possível, tá? Oncoclínica. Alexandre, estou com um caso aqui, não sei o que fazer. O paciente tem cara de câncer, cheiro de câncer, mas não sei por onde começar. O que a gente vai fazer? Vou colocar na oncoclínica? Não, né? A impressão que a gente tem é que quando está muito difícil para tentar entender qual é o sítio primário, são inseridos na oncoclínica, né? E não é, né? A oncoclínica, ela tem um protocolo, né? Então, os casos, o protocolo de oncologia é altamente suspeito ou cânceres confirmados, né? A equipe de secretaria a de oncologia municipal, ela agenda na vaga da especialidade de acordo com o CID do paciente. Então, o IBCC tem um contrato, vai fazer oncogineco, oncomasto, quais são as especialidades? Cada serviço faz um tipo de especialidade oncológica que está pactuado em contrato. Então, eu preciso ter o diagnóstico, né, para que seja agendado no local adequado. Aqui no caso de oncoclínica, ele fala que é o câncer diagnosticado não incluso nas categorias acima. Então, não é oncomasto, não é oncouro, não é oncopediatria, não é onconado. O que será? Quais casos será que entraria? É a exceção, é aquilo que não apareceu em nenhum momento em nenhuma especialidade oncológica. Ou um câncer metastático diagnosticado.
né? Eu não sei qual é o sítio primário, mas eu solicitei uma PAF de um linfonodo, né? Tem linfonodo superficial, então, linfonodo que está lá dentro do abdômen, aderido, né? Tal, profundo, esse não vai fazer, gente. É de axila, né? Cervical, então são linfonodos superficiais que dá para fazer a punção pela PAF, tá? Aqui, então, ele fala que então, requisitos: câncer diagnosticado, exame patológico do tumor primário ou da metástase, então, dos casos estão aqui. Câncer diagnosticado não incluso nas categorias acima, como eu já disse, ou câncer metastático diagnosticado com sítio primário indeterminado. Quer falar alguma coisa, Regina? Desse? Não? A gente torna repetitivo, mas é que é para o pessoal gravar mesmo. É que muitas vezes nessa oncoclínica o pessoal coloca as patologias que não têm um diagnóstico preciso. Que se for colocar na oncoclínica e não conseguiu achar o sítio primário, que tenha descrita os exames que então, a colonoscopia, endoscopia, mamografia, todos, né? Homem se for o PSA, ou então ultrassom de próstata, e aí, esgotado todas as possibilidades de tumor primário que não foi identificado, aí vocês colocam na ONC com toda essa descrição. Porque se for colocado só que não tem sítio primário e colocar só um exame de imagem que é para a gente suspeitar que pode ser qualquer coisa, aí a gente fica com dificuldade para poder mandar a solicitação para frente. Então, colocando que fez a investigação e descrevendo todos os exames, aí a gente tem como justificar que foi feita a investigação e não foi observado aonde que está o sítio primário. Aí a gente pode mandar para a regulação central. Perfeito, doutora. Então, aqui a descrição, né? Então, do quadro evolutivo, a descrição dos tratamentos realizados, data e conclusão do anátomo-patológico. Então, o que eu fiz para identificar esse câncer metastático, né? Ou que não foi incluído nas especialidades oncológicas acima citados, né? De todos que foram mencionados. E como a doutora Regina falou, é aquilo que eu disse, né? Tem cara de câncer, estou vendo o paciente sumir na minha frente, né? Eu tô entendendo, mas eu já fiz todos os exames possíveis, né? Que eu tenho. Deixa eu só deixar de compartilhar. Eu não consegui rastrear, né? Eu vou caminhar um e-mail com todos os exames e falar, olha, foram descartados, igual a doutora Regina falou, isso. Não sei o que aconteceu. A gente vai consultar a equipe de oncologia, porque eles têm que negociar com o prestador para falar, olha, a gente vai encaminhar esse caso aqui, com certeza é câncer, mas a gente não tem. Mas a gente tem que esgotar os recursos que a gente tem na unidade. Não só falar, o paciente está assim, assim, assado, a família está no nosso pé, vocês estão devolvendo. A gente vai sempre seguir o protocolo. É a exceção, tá? Então, como eu disse, se tiver linfonodo superficial, solicitar a PAF de linfonodo, que é através do módulo APAC. Qualquer profissional médico de qualquer categoria, né, qualquer especialidade, seja clínico, generalista, especialista, ele pode solicitar essa PAF. Não é para realizar. Às vezes eu recebo a ligação e falo, você já pediu a PAF do linfonodo? Mas não, eu não consigo fazer aqui. Não é para você fazer na sua unidade. Você vai solicitar no SIGA, vai solicitar a PAC, a equipe de regulação vai digitar no sistema SIGA, tá? Então, muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer na unidade. Não, vai agendar aonde, né, dos recursos que tem, a equipe de regulação tem um documento, deixa eu só ver que tem alguém falando junto aqui. Tem um cartão que você desculpa, gente, que tinha alguém falando. Então, a unidade tem, a equipe de regulação tem um documento em formato Excel que tem lá as abas e tem todos os tipos de biópsia que são possível de solicitar através do módulo APAC, que é agendado pela equipe de secretaria, tá? Deixa eu só ver que a gente terminou. Okay.
O protocolo de oncologia, eu falei, eu vou mandar pela organizações sociais, o interlocutor que está participando, então, SACECOM, a PS Santa Marcelina, a Fundação do ABC, e pelos interlocutores de regulação. A doutora Regina colocou o link no chat, né? Doutora Regina, você pode pôr de novo o link, que é onde você baixa esse PDF que tem o protocolo municipal de oncologia. A doutora Regina vai colocar novamente. O link da lista de presença vou pôr novamente. Agora a gente vai fazer só alguns... Cadê aqui? Deixa eu só colocar aqui. O link da lista de presença é esse que eu coloquei agora. Ela vai estar disponível até 11h30 para vocês preencherem. Depois disso vai fechar, tá? Eu vou mostrar agora para vocês que tem, como eu disse, esses encaminhamentos, os exames que têm que ser solicitados, como é que tem que estar descrito, é função do profissional médico ou do dentista que está encaminhando. Não é para a regulação, administrativo da regulação, tentar enfeitar a justificativa do SIGA, gente. Muitas vezes a descrição não bate com o CID, né? Tem uma história triste no meio, então a história triste não conta. A gente precisa dar dia, mês e ano, conclusão dos exames que estão descritos lá no protocolo, que devem ser fornecidos na avaliação do regulador de forma mais clara possível, evitar, igual eu falei, as abreviaturas, né? Colocar dia, mês e ano, é importante que seja a data completa. O paciente que já... Ai, quem está falando comigo? Ai, detesto, meu Deus. Paciente que já teve, como eu disse, né? O paciente está com uma metástase, seja em qualquer segmento, seja gástrico, neurológico, ortopédico, mas ele teve câncer no passado, eu preciso escrever que ano que foi o diagnóstico, câncer de mama tratado em 2016 no IBCC. Realizou o procedimento cirúrgico, mais 15 sessões de quimioterapia e radioterapia. Ah, o paciente não sabe. O paciente consegue ter acesso a esse relatório. Não é possível que a pessoa fez o tratamento de câncer e jogou tudo fora, né? Ah, jogou, perdeu, uma senhorinha, não sabe. Tem assistente social da unidade, vou atrás dessa informação, porque eu preciso confirmar se realmente, às vezes é falado, né? Infelizmente, algumas pessoas falam, vem de outros estados, sem relatório nenhum, ela tem que ter acesso, tá? Então, ela consegue adquirir, mesmo que já, passou 5 anos, todo mundo tem lá, né, o prontuário do paciente, ele consegue, pelo menos um laudo mínimo do ano que tratou e o tratamento que foi realizado. Então, teve... câncer de mama, como eu disse, tratou no IBCC em 2016, vou colocar câncer de mama, adenocarcinoma de mama, realizado tratamento, colocar dia, mês e ano. Se tem uns que tem tudo, tem até a data do anatomopatológico, coloque isso, essa informação é importante. Por quê? Se a secretaria tiver uma oferta compatível nesse serviço, eles vão priorizar o agendamento lá, mas não é garantido, né? Então, isso é importante, é uma informação relevante. Então, está com metástase no pulmão, mas teve câncer, igual eu disse, há 10 anos, de mama, eu vou inserir na oncomastologia e não na oncopneumologia, ok? Um homem teve câncer de próstata, tratou no IAVC há 10 anos e agora está com lesões líticas na coluna, estava com dor nas costas, está relatando que está piorando, fez a ressonância, está lá descrito, lesões líticas correspondendo a sítio secundário. Teve câncer de próstata no passado, vou escrever, tratou câncer de próstata em 2016, né, realizou a prostatectomia radical, não realizou quimioterapia, não realizou radioterapia e teve alta. Ok, coloca essas informações, que isso é fundamental para a gente, né, para a gente poder avaliar o paciente e a equipe de secretaria que faz o agendamento poder agendar no melhor executante para esse paciente, né? Então, como eu disse, teve câncer de próstata, é oncourologia no passado. Eu não vou colocar na metástase, que seria na coluna, tá bom? Na oncoortopedia, ok? Então, vou fazer aqui agora algumas considerações que não são em relação a... como que eu posso dizer, ao quadro clínico, e como eu disse, é informação médica, técnica, é o médico que tem que encaminhar e escrever, né, fornecer as informações para que a equipe de regulação digite de forma correta no sistema SIGA, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Opa, deixa eu ver aqui, do slide atual. Opa! Aqui a gente tem alguns exemplos
que eu puxei do SIGA, o que está arriscado é para não aparecer o dado do paciente, tá? O número do CROSS, o nome do hospital e tudo mais. Esse caso, só para vocês verem que às vezes a gente capta o paciente não está na especialidade oncológica, ele vem em outra especialidade e a nossa equipe médica avalia, já manda, Alexandre, tem alguma coisa errada aqui, e a gente sinaliza por e-mail, manda para a unidade e sempre copia a supervisão técnica ou o assessor de regulação da OS, tá? Então, aqui o paciente veio na especialidade de cardiologia, foi solicitado cardiologia terciária, ele veio de um serviço que ele foi avaliado pelo cardiologista, né? A gente não tem um cocárdio aqui, né? Mas é incomum, mas até existe câncer de coração, né? Entraria lá no Oncoclínica, né, Regina? Que não apareceu em lugar nenhum. Raríssimo, mas tá bom. Então, aqui o paciente veio, está falando da insuficiência tricúspide, que ele ficou internado, que é pré-diabético, e ele fez uma tomografia que tem um nódulo pulmonar sólido, heterogêneo, com contornos irregulares de 3,5 no segmento posterior do lobo e já está com derrame pleural. Então, o que aqui chamou a atenção da nossa equipe médica? Que isso aqui pode corresponder a uma oncopneumo, certo? Porque é uma imagem única, heterogênea, né? Está descrita aqui as lesões. Então, eu encaminhei o e-mail para a unidade que solicitou a cardiologia, o paciente foi agendado no cardiologista terciário, mas foi sinalizado para esse serviço. Olha, o paciente tem uma imagem de tomografia que pode corresponder a um câncer de pulmão. O cardiologista vai encaminhar? Não é da especialidade dele, mas ele, como médico, né, que tem que conhecer o protocolo de oncologia, eu preciso sinalizar para alguém da unidade, falar, olha, esse paciente ou essa paciente tem uma imagem aqui que pode ser câncer. O que vamos fazer, né? É da minha unidade, esse paciente, ele já... Não, é um ambulatório de especialidades que não tem relação com o paciente, né, só na consulta com o especialista. Então, eu preciso direcionar para a supervisão, ou pode direcionar para mim, se for necessário, para que a gente compartilhe com a unidade que é, né, ordenadora do cuidado do paciente, porque o paciente ficou internado e possivelmente ela nem sabe que a unidade nem sabe, a unidade básica não sabe que esse paciente tem essa tomografia com essa alteração que pode corresponder a um câncer. Tá? Então, de fato, ó, não foi de conhecimento, né? Quando a gente entrou em contato, essa imagem, pelo que eu entendi, não foi notificada, né? Então, a gente fez esse contato com a unidade que era de uma outra supervisão, e para a UBS acolher, para o clínico, né? Para o generalista, para o profissional médico daquela UBS, acolher esse paciente, né? Descartar a tuberculose e inserir na oncopneumo, tá? Para que a gente possa dar o direcionamento adequado. Então, às vezes, a gente pega numa outra especialidade, então a gente manda um e-mail para vocês, né? Igual eu falei da cabeça e pescoço, onco, cabeça e pescoço, a doutora Regina, quando vai regular, muitas vezes o caso está lá e é uma lesão alta suspeita de câncer, né? Então, a doutora sinaliza para a gente, devolve no SIGA, então leia a informação que está no SIGA, não entendeu? Mostra para o médico que encaminhou, é o profissional médico que tem que tomar a decisão, não é a regulação, tá? A regulação é administrativa, ela vai colocar no SIGA, confirmar se o SIGA e o CROSS estão com as informações adequadas, está correta, coloquei todos os contatos do paciente, fazer o acompanhamento diário, agendou, não agendou, devolveu, a informação técnica é do médico ou do dentista que está encaminhando, não é da regulação, não tentem consertar, porque às vezes a informação está muito clara e a unidade insere de novo errado. Então, às vezes eu devolvi 2, 3 vezes, na terceira vez a gente manda um e-mail, Alexandre, por que você não devolve na segunda? Filha, a gente não vai dar conta, só vai até mandar e-mail de oncologia. São muitos casos, né? Só para vocês terem uma ideia, no mês de julho, a gente teve 200 solicitações só de oncomasto. Então, é um volume muito alto, né? Entre o que a gente agenda, devolve, né? Nessa entre entrada e saída, tá? Isso só de oncomasto. Então, só para vocês terem uma ideia, desculpa, de oncomasto não, em mastologia, em alguns casos era para ser inseridos na oncomasto e não na masto. Então, a gente precisa que o profissional médico que encaminhou tenha conhecimento se o caso subiu para o regulador central ou se ele foi devolvido por alguma inconsistência, né? E ler o que foi escrito pelo médico regulador, tá? Esse daqui é um outro exemplo, tá? Aqui é um exemplo do que veio certo,
tá? Então, aqui foi ocultado o cartão do SUS e o Ciresp do paciente, mas o que está escrito na justificativa? O peso, né, a mamografia, então dia, mês e ano, está completo, né, 9 de junho de 2026, nódulo regular e espiculado no terço médio do quadrante super a lateral da mama esquerda, medindo 3,5 centímetros, distância de 5 da papila, né, e fez aí o resultado, né, dessa mamografia, categoria 5, né, então tá certinho, não encheu de um monte de informação desnecessária, colocou a data de mês completo da mamografia, o tamanho e a localização, e a conclusão, né, que é o BIRAD 5 e 6, que segue na Oncomasto, então aqui tá ótimo, tá? Esse aqui é um outro exemplo de que veio no SIGA, então está escrito a idade da paciente, o nome dela, o cadastro do CROSS, o peso, a altura, tudo mais. Ultrassom transvaginal, então com dia, mês e ano, né, de 9 de junho de 2026, espessamento endometrial, né, então, como eu falei, suspeita de câncer de endométrio, né, tem que ter o resultado da esteroscopia, então ela fez uma ultrassonografia, ó, dia 9/6, no dia 20/6 ela já fez uma esteroscopia, observou-se uma tumoração vegetante de aspecto floculado, em áreas esbranquiçadas, de permeio, com superfície regular e friável. Biópsia do dia 20, repete aqui, né, adenocarcinoma. Então, essas informações aqui não são necessárias, que, como eu falei, é a descrição do material, né? O que a gente precisa é isso aqui, ó, biópsia 20/6/2026, adenocarcinoma com áreas, então está falando que é um carcinoma de endométrio, né, de grau 1. Então, aqui está o laudo completo, tá? Então, está aqui a história de menopausa, o tratamento, histórico de sangramento uterino, e aí foi colocado o nome, o CRM do profissional. Essa informação não precisa, o que a gente precisa é que coloque o número do cadastro do CROSS, tá? O número, se puder colocar o cartão do SUS é bom, porque fica mais fácil para a gente copiar e colar, se for necessário, para ver o menu acompanhamento do SIGA, porque na avaliação do regulador não traz para a gente o acompanhamento. O que a paciente fez? Está exatamente só essa tela aqui, tá? O nome da especialidade, o médico que informou, e essa descrição da justificativa no sistema SIGA, tá? Então, aqui tá ok, esse caso também já foi agendado, tá? É oncoginecologia com resultado de esteroscopia confirmando malignidade aí no endométrio, tá? Então, aqui o que eu queria, só para a gente ir concluindo, a especialidade é correto, então, inserir sempre no tumor primário, né, como eu disse, então a gente não vai colocar no sítio em que está a metástase, a gente vai identificar qual é o tumor primário e vai inserir na especialidade oncológica do sítio primário, não sei qual é, eu vou indo descartando através dos tipos de cânceres mais incidentes, seja no homem ou na mulher, tá? Todos os exames diagnósticos oncológicos são de acesso da atenção básica da especializada, então, diante de um quadro do paciente que ele possivelmente é um caso oncológico, eu não preciso encaminhar para o especialista para fazer o diagnóstico, né? Eu consigo fazer isso na unidade básica de saúde, como eu falei, com exceção aí do que a gente está falando em relação à laringoscopia de suspeição, que eventualmente a regulação vai orientar a agendar na otorrinolaringologia para ter acesso à biópsia de forma mais rápida, tá? As principais inconsistências são de erros de cadastro, né? Então, o SIG e o CROSS não se conversam, não pode ter abreviatura, se está escrito Matilde Aparecida da Silva no SIGA, tem que estar escrito Matilde Aparecida da Silva no Ciresp, não dá para estar escrito Matilde AP, tá? Então, corrijam o cadastro, evitem abreviaturas, inclusive do nome da mãe, né? Como eu falei, o cadastro do Ciresp envolve, nossa, tá muito caro, envolve todo o estado de São Paulo, então tem muitas pessoas que são homônimas, então é fundamental que o nome completo da pessoa e o nome completo da mãe estejam sem nenhuma abreviatura. O endereço tem que ser igual, então tem que morar na cidade de São Paulo, pela municipalidade, e ter o mesmo cartão do SUS e CPF, tá? A justificativa sem data completa é um dos motivos da gente devolver, então não dá para falar biópsia de 2026, agosto de 2026, precisa estar com dia, mês e ano, e a conclusão do laudo, se tiver o histórico de história pregressa, como eu disse, informar o ano, o hospital, que tratamento que foi realizado, isso é fundamental
para que a gente possa direcionar o caso para a regulação central, agendar o paciente. Os casos devolvidos no SIGA, o administrativo da regulação deve apresentar para o médico ou para o dentista solicitante. Nos casos de dúvida, pode contatar a gente por e-mail, então esse é o meu e-mail, ad.teodoroviz, é o meu, de Alexandra Dias Teodoroviz, ou se eu não tiver, vocês podem mandar para o CR Leste Especialidades, que a Luana, que é a administrativa aqui da regulação, vai ter que reportar um dos médicos que estiverem presentes, tá? Entendendo o fluxo, então a unidade ou qualquer ambulatório solicita a vaga SIGA na avaliação do regulador, né, nas especialidades oncológicas, e envia o PDF do exame do diagnóstico oncológico por e-mail. Então, se o paciente foi inserido na Oncogastro com um caso de adenocarcinoma no estômago, eu preciso mandar o resultado da biópsia que foi feita pela endoscopia, tá? O paciente tem um tumor hepático, vou inserir na Oncogastro e vou colocar a imagem da ressonância que fala, né, o PDF da descrição dessa ressonância que fala que tem essa imagem sólida lá no fígado, ok? A regulação regional valida, então, conforme esse protocolo que a gente apresentou para vocês, e encaminha o paciente via SIGA e o PDF do e-mail, tá? Então, vocês, quando vocês inserirem na avaliação do regulador para especialidade oncológica, vocês já inserem, já mandam o e-mail para o CR Leste oncoexames@prefeitura.sp.br, porque a gente vai encaminhar, conforme sobe para a regulação central, a gente tem uma pessoa que vai ler o e-mail de vocês e vai ver se já subiu para a regulação central e vai mandar o PDF. Por quê? O PDF dos exames, eles são inseridos na plataforma Ciresp, no caso de não houver vaga SIGA, que é vaga municipal, né, do contrato do município de São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde. Se precisar agendar na vaga estadual, eles só conseguem solicitar se colocar o PDF do exame que confirma que se trata de um caso, né, de câncer daquela especialidade, tá? Então, a gente precisa dar oportunidade para o paciente de dois sistemas, tanto vaga no SIGA quanto vaga no CROSS, né? A gente tem unidade que ainda não encaminha o PDF dos exames. Nos casos, quando foi devolvido pela regulação regional por inconsistência de cadastro, faltou alguma informação, a pessoa que leu o e-mail vai falar, o caso foi devolvido do SIGA. Por favor, verificar com o médico solicitante a complementação, ou se for de cadastro, o próprio administrativo pode fazer, tá? E aí, se vocês reinserirem, eu sugiro que vocês mandem e-mail, fala, reinserido no SIGA, porque isso já também facilita o encaminhamento desse e-mail com o PDF do exame oncológico para a secretaria, tá? As especialidades oncológicas são avaliadas pela regulação central, a equipe de oncologia, lá da SMS, como eu falei, conforme a vaga disponível, né? Todos os casos oncológicos são prioritários, então é importante que as informações estejam claras no SIGA. Os agendamentos têm acontecido em até 60 dias, ele segue uma fila da cidade de São Paulo, então não é só pacientes da leste, é paciente da leste, da oeste, da centro, da norte, da sul, da sudeste. Então, são mais de 500 unidades, né, que regulam no SIGA, que inserem os casos. Então, se o paciente já está há 30 dias, teve uma piora clínica, tem procurado pronto atendimento, envie-se um relatório médico para aqui, para a nossa equipe, CR Leste Especialidades, ou para mim, para que a gente reitere isso junto à regulação central. Mas lembrando que o agendamento segue ordem cronológica, né, e é de acordo com a vaga que está disponível no sistema, né, todos são prioritários. Mas se tiver essa piora, como eu disse, manda um relatório para que a gente possa direcionar para a regulação central. Então, confirmando aqui que a justificativa tem que ser clara e objetiva. Então, no rodapé do protocolo, todos têm lá a descrição, né, do que é importante colocar. Ao inserir o caso oncológico, então, mandar o PDF, está aqui o e-mail novamente. E no texto do e-mail, escrever o nome do paciente. Não coloque RNS. E a gente aqui são e-mails institucionais, então a gente não está em nenhum momento infringindo a lei de proteção de dados do usuário, porque a gente está fazendo uma ação para facilitar o atendimento dele no Sistema Único de Saúde, o SUS. Então vocês coloquem Oncogastro, José da Silva, o cartão do SUS, tá bom? E o nome e os resultados. Porque muitas vezes a central fala, olha, não recebi o PDF, eu vou procurar JSMN, dependendo como você faz a busca, não vai achar o paciente. Então coloque o nome completo do paciente e a especialidade oncológica e o CNS para facilitar, inclusive, o acompanhamento lá da regulação central, tá? Eu já coloquei no chat, né, dessa reunião, o link, mas eu vou colocar novamente, que é a inscrição aí, que é a lista de presença, tá bom? Deixa eu só deixar de compartilhar. Eita.
Opa. Tudo bem até aqui? Sobrevivendo, tentei ser o mais rápida possível, ultrapassei 6 minutinhos. Só vou dar uma olhada no chat, a doutora Regina foi respondendo conforme vocês foram perguntando, né? Só vou repassar para ver se faltou. Tá tudo bem, Regina? Tem alguma coisa que eu preciso responder? O que é? Vai dar só um pouquinho, tá, gente, que eu tô lendo aqui. Tá, peraí, deixa eu só ver aqui. Quem não estava com a câmera, ok. Em relação, deixa eu ver aqui, dúvida do Parque Paulistão, exame físico com nódulo palpável, precisa ter BIRADS 5 ou 6. Então, lá no protocolo de oncomasto, às vezes o BIRADS é 4, mas o profissional palpou o nódulo aderido. Tem uma característica de nódulo que o profissional de saúde palpa, tanto o enfermeiro como o médico, né, que geralmente faz o exame físico, seja no Papa Nicolau, né, ou na consulta de ginecológica, eu posso descrever, mas eu tenho que ter um laudo, tá? Não precisa ser BIRADS 5 ou 6. BIRADS 5 ou 6 eu vou encaminhar, seja mamografia, ultrassom, e vou inserir na oncomasto. No caso do nódulo palpável pelo profissional, ele vai descrever e você vai colocar o laudo, não precisa ser exatamente os 5 e 6, tá? São raros esses casos, porque a maioria, realmente, quando o paciente faz o exame, né, de imagem, ele dá um BIRADS, né, que autoindicativo aí para câncer, tá? O exame de, deixa eu ver, porém não tinha. Caso o paciente traga biópsia de lesão de pele confirmando o câncer não melanoma, porém, se não tivermos o tamanho anterior da biópsia, foi aquilo que eu disse, vocês vão ver se o paciente foi examinado na unidade, em algum momento alguém fez essa descrição de exame físico, às vezes ele estava na fila da dermatologia e só pagou essa consulta, ou fez a biópsia na própria unidade, peçam para ver fotos, às vezes o paciente tem, né? Então, tenham evidências de como era essa característica da lesão, né? E a descrição, coloração, tamanho aproximado antes da realização da biópsia. Só a informação da biópsia não basta, porque eu preciso ter a característica antes de biopsiar, porque isso vai dar o direcionamento do tratamento dermatológico oncológico, né? Muitas vezes, dependendo do tamanho da lesão, apenas se tiver margem limpa, eu tirei essa lesão oncológica, vai ter que fazer tratamento de rádio, químio, essas coisas, mas eu vou ter que ter um acompanhamento desse paciente, porque geralmente essas pessoas de asa de nariz, idoso, orelha, né? Eu falo que as quinas, às vezes as lesões, vamos dizer assim, nascem em outras regiões, então o paciente precisa ter um acompanhamento dermatológico. Cadê? Do teste que eu falei, então, por enquanto, o que a gente tem é uma pesquisa de sangue oculto positivo, como eu disse, comer um churrasco no dia anterior, não fez o preparo, né? Está comendo um alimento, o paciente já tem pólipo, fez um alimento, comeu alimentos inflamatórios, tem hemorroida, né? Então, tem um ressecamento, então vai dar positivo mesmo esses exames. Por enquanto, a gente não tem. Quem vai dar informação se a gente vai ter essa pesquisa de sangue que é mais efetiva em relação ao câncer vai ser assistência laboratorial. O Ministério da Saúde lançou que vai ter no SUS, mas a gente não recebeu nenhuma informação disso em relação ao município de São Paulo. Também não vi qual município que já tem, tá, gente? Então, por enquanto, não temos, tá? Quando for ter esse exame para rastreio, com certeza assistência laboratorial, a atenção especializada que vai divulgar, tá? A regulação vê o quê? Fluxo de encaminhamento, exames, contratação, essas coisas não fazem parte do papel da regulação, tá? Mas a gente espera que venha assim, que vai ser mais assertivo quando a gente tiver esse teste de imunistoquímico fecal, né? Vai ser um ganho, sem dúvida, e pode até evitar aí a realização das colonoscopias, tá? Então, somente o CO que vai poder encaminhar, isso tem um protocolo junto com a área técnica da saúde bucal, tá? A saúde bucal, inclusive, faz um monitoramento de planilha de todas as biópsias que são coletadas no CO e a conclusão do laudo, quando eles recebem o laudo, eles têm um fluxo, eles têm que mandar o RG, o comprovante de endereço, porque os pacientes do CO é agendado uma vaga específica de saúde bucal, tá? De câncer bucal. É uma vaga diferenciada de onco, cabeça e pescoço. Então, é somente o CO, o dentista da OBS não, tá?
por enquanto, é o CO, mas assim, todos os casos, lesões suspeitas de cavidade oral, né, igual eu falei, e outra coisa, falar se é na parte vermelha, né, Regina, do lábio, a parte interna, externa, se é na comissura labial, ter a descrição da onde foi feita a biópsia de fato, isso é importante também. O PDF, a doutora Regina já colocou aqui várias vezes o link de acesso, a gente vai estar mandando por e-mail, todos os exames confirmatórios encaminham o PDF para a gente gente possa auxiliar. Estou colocar aqui novamente a lista de presença para a gente finalizar, tá bom? Era isso. Na semana que vem tem mais. Quem quiser ouvir a gente novamente, fica... Não sei. Não me lembro. Gente, quem caiu, então, como eu disse, semana que vem tem novamente a reunião, tá bom? Vai ser o mesmo conteúdo, fiquem à vontade, peçam para o profissional que não participou, que participe.